hoje é o programa que falaremos os melhores jogos do ano para nós. A Beyond Factor, muito legal acompanhar a comunidade desse jogo, porque além de tudo, os devs, eles são muito bons, e eles faziam um devlog deles no YouTube, que era muito divertido, engraçado, e ele falava todas as mudanças do jogo. Cara, ó, esse update vai ter jetpack. E aí eu fiquei, nossa, jetpack. Aí lançaram o jetpack muito OP. Todo lugar você voava e passava dos puzzles e tal, do level design que eles construíram. Aí eles falaram, não, vão nerfar. Aí eles nerfaram o jetpack, agora o jetpack não pode. Quando você entra em mundos novos, você não pode usar o jetpack. Ele é desabilitado, justamente pra você não ultrapassar áreas e você fazer o que você quer, que os devs pensaram naquela fase. Então, cara, é um jogo survival muito bom mesmo. Foi uma grata surpresa, na verdade, porque eu só joguei ele, porque ele é a cara do Half-Life. Eu descobri um grande jogo embaixo dessa referência do Half-Life, ele realmente tem muita coisa legal. Joguei 150 horas dele e tem momentos que me marcaram, sabe? Eu lembro, eu tenho clipes, eu vejo os clipes. Assassin's Creed Shadow, ele supriu a carência do fã, que tava esperando um bom Assassin's Creed. Ele trouxe uma história muito legal, um protagonismo duplo, que funcionou muito bem. Você tem o Yasuke pra suprir essa necessidade, de repente, ser o tanque de guerra, de sair com o pé na porta e ir arrebentando todo mundo. Mas você também tem a Naue. Beneficia de você estar escondido ali. Às vezes, à noite é mais fácil você fazer as coisas com a Naue. Digimon Story, Time Stranger. Peguei e joguei a demo. E eu fiquei maluco na demo. Era uma cara de Persona com a batalha de turno. Tipo, Pokémon só com uma batalha de turno muito superior do que o Pokémon entrega há muito tempo. E é uma batalha de turno mais tradicional, os bonecos de um lado do outro, mas todos os bonecos têm animação única. Legal. Sabe? Os inimigos também. Eles botaram 400 não sei quantos Digimon. Tem todas as evoluções. A exploração é gostosa também, né? É ótimo. É. Aí eu joguei a demo. Quando saiu, eu fui jogar também. E eu fiquei maníaco nesse jogo. Maníaco. Acho que foram 85 horas pra fazer. Eu tive que rezerar. Eu não gosto de rezerar, tá? Se o critério pra pegar a platina é rezerar, e esse é um jogo grande, mas esse eu gostei tanto que eu falei, não, eu vou porque precisa zerar na última dificuldade e tal. A história é muito legal. Os personagens são muito legais. A sequência final é muito épica. Tem dublagem. Diferente de Pokémon, os bonecos falam. Os bonecos falam no jogo do Digimon. Pokémon Legends EA. Boa menção. Você tá jogando ainda? Então, é um jogo que ele é bairrista, né? Porque ele tá dentro de uma cidade ali inteira. Não tem ginásios, você tem... Mas aí é linha do Arceus, né? Do Legends. Você não tem uma geração presente ali. Você tem uma mistureba ali, um pouco de várias outras. Tenho fortes críticas. Eu não gosto muito do sistema de batalha, né? Porque é aquela coisa de turno, mas eles condensaram e tá mais um negócio de ação ali. Você dá um lock-on no Pokémon e você vai dando os golpes conforme vai dando o cooldown deles. Mas assim, cara, não tem como não dizer que eu não gostei do jogo também. Porque todo dia eu volto pra ele. Completar a Pokédex continua sendo muito legal. Acho um problema que não tem os ginásios, porque aí, pra mim, o jogo te coloca num monte de situação, de batalhas aleatórias que não precisaria estar ali. É tipo, estamos indo até tal lugar que é importante pra missão principal. Mas antes disso, vamos batalhar? Mas assim, explorar a cidade é legal. A parte que você sobe no telhado, que a cidade, ela tem bastante coisa na parte de baixo, mas em cima também. Então entra um pouquinho de questão de plataforma até. É um jogo de Pokémon que não é dos meus preferidos, mas ainda assim é um jogo de Pokémon. E se eu volto pra ele todas as noites, e se eu me divirto ainda com ele, fazendo o que o jogo se propõe ali, então eu acho que ainda merece um destaque nos meus jogos preferidos do ano. Clair Obscur lá. Já? Vou ser sincero que esse jogo ele tá sendo muito endeusado. E se você falar mal dele, você já não entende das coisas. E eu acho que esse jogo tem muita coisa incrível. Mas incrível no nível, tipo assim, top S total. A história é muito fantástica. Eu quero muito ver um filme desse jogo. E vai ter, né? Tá vai confirmado. ter. Quero muito ver. É uma história completamente maluca. Como que eles conseguiram escrever isso? É uma história que parece que a gente viu 10% do potencial dela, porque tem muita coisa que a gente viu um recorte, né? O jogo não trata de muita coisa daquele universo, que o que era muito... Além disso, os personagens são todos fantásticos. Cara, eu gosto de todos os personagens desse jogo. Não tem um personagem que eu acho mal feito, mal escrito, ou irritante que seja. Não tem ninguém irritante. Eu vou dar moral pro nosso Bonanza, né? E o Bonanza, ele é brilhante. Os cenários têm um nível de destruição surreal, sabe? Mesmo que você nem queira pegar tudo, não queira levar a sério, porque acho que não tem uma história pra ser levada a sério ali. É um jogo pra você se divertir. Essa fase aí é muito legal, cara. Porque isso a Nintendo, essa fase é incrível. Essa fase é muito legal, cara. A Nintendo, ela é mestre de mecânica, e eles criaram um monte de mecânica diferente pra cada fase, não sei o quê. Sempre pense nisso. A experiência são muito legais também, né? As experiências dos jogos da Nintendo é sempre uma experiência muito videogame. Videogames. Sim, isso aqui é um videogame. né? Eles sabem muito bem o que a gente quer de videogame e eles prezam muito pela gameplay ser muito fluida, bem feita, divertida, né? Então sempre você vê nesse jogo. Só que esse jogo tem um probleminha, que é a questão de frame rate dele. O frame rate. No mapa cai, né? No mapa cai muito, né? No Até mapa, hoje, mas sempre que você usa o elefante no late game Ele lá, dá destruindo tudo, mas também, cai né? muito.
Sim, é totalmente compreensível, porque você tá deformando todo o cenário, né? Deformando. Pirate Yakuza em Hawaii. Que Jogo legal! de Yakuza, é um jogo de pirata. As missões, as sidequests, é tudo muito criativo. E é um jogo galhofa. Tem sua parte séria, mas as sidequests são todas on drugs. Todas elas. Os minigames são muito legais, né? Mas é um né, jogo cara? muito divertido. O jogo não se leva a sério em diversos aspectos, mas tudo que faz é aquela coisa. É um jogo que a gente sabe que é um jogo menor, é um jogo que não tem um orçamento gigantesco, mas assim, porque tem vários personagens novos. Cara, tem uma sidequest que você faz, que é, esqueci o nome dele, que é o cara, que é o cozinheiro lá do teu time, que ele quer arrumar a namorada. E você faz uma missão que a conclusão dessa missão é o bagulho em live action. Tipo, eles filmaram o cara com todas as mulheres, ele tentando seduzir elas. É incrível. Essa cena tem no jogo, é uma sidequest que você faz. Ele quer arrumar a namorada, entende? E ele conhece várias mulheres e ele vai... E assim, tá tudo errado em todas elas, tá ligado? Mas e vira, porra, de um reality show. Sabe qual é? É muito maneiro. E ele é muito Massaro caricato. isso. Muito caricato. O Esse Massaro- jogo, ele tem... Essa franquia, aliás, tem um aspecto novelão, né? Eu vou falar Split Fiction. Cada fase uma mecânica diferente, e aí exatamente cada pedaço da tela é uma mecânica diferente. Do início ao fim, eu só lembro de boas experiências. Eu não lembro de ficar frustrada com o jogo em nenhum momento. Também não esperava grandes coisas da história, uma história bem básica sobre fazer uma história. Aham. Então, assim, gente, eu acho que o brilho desse jogo é justamente essa coisa de você sentar do lado de uma pessoa e jogar videogame. Top 1 pra mim tem que ser o Kingdom Come Deliverance. Tem 1 milhão de personagens, todos têm falhas únicas e muito boas. O jogo tem um tom de humor, tem até uma cena muito marcante, um pequeno spoiler do jogo, que o Henry, você se fantasia de um garçom, um almoço importante que junta toda a realeza da Boêmia medieval e você vê na sua frente o rei, que é um rei que deu um golpe de estado e ele assumiu a posse, e você odeia ele, e tem toda essa história. E aí você vê na sua frente, mas você tem que servir vinho pra ele, entendeu? Você não pode tirar do personagem, matar ele aí, não vai dar certo isso. Então o jogo te coloca em situações muito legais, assim, e o gameplay muda, porque nesse momento eu tenho que decorar qual é o pote do vinho branco e do vinho tinto. Porque quando o cara fala, ele fala, eu quero vinho branco. Não tem escrito no pote. Eu tenho tem que que saber. lembrar, é isso aqui. Eu tenho que ir rápido, senão ele reclama. E aí, ele reclamando, eles vão achar estranho. Esse garçom aí que não sabe o que tá fazendo aí, eles descobrem que eu não sou. Então, essas situações Vai quebrar o assim. seu disfarce. O jogo inteiro tem momentos que ele te coloca em missões assim. E os diálogos são muito engraçados, as missões são engraçadas, divertidas. Olha, ele fazendo poção. A poção, o livro te ensina a fazer ela, mas nada além do livro te ensina. Então não ele é aquela coisa assim que o ato de abrir o livro já vai fazer o personagem desbloquear uma habilidade, aperta um botão e faz a poção. Não, você tem que de fato exatamente. ler e ver como é que Não, é. e aí você tem que fazer o que o livro fala, ó. Você pega um negócio, bota vinho, O tutorial, depois bota ele, pra ele é bem queimar. simples, assim, né? Uma ampulheta, você gira a ampulheta, tem que esperar o tempo da ampulheta, tudo tipo assim, como se fosse a vida real. Só que tem muito tutorial. Inclusive, esse é um dos jogos que eu gosto muito, que ele tem o que eu já falei aqui no Flow Games, que é o retutorial. Quando você volta depois de um tempo, ele falou, você precisa que familiarize você com as funções de novo? Aí ele tem um tutorial mais básico. Diz 2. Mas eu amei esse jogo mais na do que minha também. num nível. O loop do gameplay é parecido. Você vai, pega as armas, pega os upgrades, mas aí você conversa com os deuses. E a arte do jogo é muito foda. Muito. E quando você conversa com os deuses, você visualiza um deus conversando com você, a Afrodite, os Zeus. Todos eles são gatos. Lindos. Todos são Nossa. uns gostosões, todos, cara. Eles são os deuses gregos, Eles né, são os cara? deuses Você esperava o quê? Mas no 2 ele tá mais carnal. Que é o Blue Prince. Nada que eu joguei esse ano não conseguiu me impactar do jeito que o Blue Prince me impactou. Que é um jogo de puzzle, é um rogue puzzle, mas é um jogo completamente diferente de qualquer coisa que eu já joguei na minha vida. Jogo de puzzle, que também é um bagulho bem nichado, que não é algo que a galera curte muito e tal. O Blue Prince, ele, pra mim, é muito brilhante porque ele foge disso. Ele tem um gameplay loop das salas, que esse realmente é o mesmo que você vai. Só que dentro dessas salas você vai encontrar puzzles e que cada um é diferente do outro. De uma maneira, assim, é completamente diferente. Tem sabe? que anotar, né, mesmo. Não, né, você, umas coisas, eu né? tirei foto, né? Mas você pode anotar as coisas também. Uhum. Informação é sua maior ferramenta no Blue Prince, sabe? Perceber, e o jogo tem um game design muito, muito, muito foda, onde muitas coisas estão simplesmente na sua cara e você não vê, sabe? Legal, cara. É o jeito que ele vai te contando e a história, como você vai descobrindo, porque no início parece que a história é foda-se. Sabe qual é? Sim. Chega aí na sala e valeu. Uhum. Sabe qual é? Aham. Só que não é. É muito, muito além disso. E conforme você vai descobrindo as coisas e a satisfação de você
descobrir por conta própria as coisas desse jogo é algo assim que em poucos jogos me deram a satisfação que esse jogo me deu. Eu comecei a jogar o Blue Prince e fui avançando, e eu tava sozinho, né? Eu falei, cara, se tivesse alguém aqui comigo pra desvendar isso junto, ia ser muito foda. Aí eu liguei pro Fênix, o Fênix foi lá pra casa e a gente ficou simplesmente internado nesse jogo. Caraca. Uma coisa de maluco. A lore é, você tem que encontrar a sala 46, uma casa de 45 quartos. Essa sala, somente o dono sabia chegar lá. É uma casa gigante, então tinha vários criados, vários empregados, e nenhum tinha ido naquela sala, ninguém nunca tinha nem visto essa sala. E você é o sobrinho, neto, você ganhou essa casa de herança, e você só vai poder ter a casa se você chegar nesse quarto. Esse é o conceito. Death Stranding 2. Verdade. O Death Stranding 2 se mostrou um jogo que, pra mim, em gameplay, é muito superior ao primeiro. Desde o começo, você tem mudanças significativas ali. Por exemplo, no primeiro, até você conseguir o primeiro veículo, era 10 horas de jogo. Sei lá. Demora pra pegar a moto. E o segundo, já no primeiro capítulo, acontecem coisas ali que ainda estamos em 2025, eu não vou dar spoilers aqui. A narrativa é importante pra construção ali de Death Stranding 2. Mas assim, já no começo você já tem o triciclo, você já tem facilitadores logo no primeiro capítulo. Né? Sim. Aí depois são coisas que vão, né, facilitando ainda mais. Mas, por exemplo, no primeiro eu achava uma delícia quando eu conseguia um ponto pra colocar tirolesa. Nesse eu não usei tirolesa em nenhum momento. Sim. Porque ele realmente deixou o jogo muito mais... Ele, Kojima-san, né? Deixou o jogo muito mais dinâmico. Você tem mais momentos de combates ali, entraves entre facções, né? Os ladrões ali, o pessoal que tá gerenciando também. Então, os robôs, os mechas vermelhos lá, os fantasmas, eu esqueci o nome agora. Os fantasmas mesmo. Surreal. A performance do jogo, o polimento do jogo, o nível gráfico do jogo, a falta de bugs, né, do jogo. Não tem praticamente. A falta de bugs chama atenção, um nível né? de qualidade absurdo. Tchau. Falou!